Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Leonardo Daciolo e vamos dar continuidade então aos nossos estudos de água no solo, a percolação do fluxo unidimensional. Bom, nós vamos aplicar então todos os conhecimentos obtidos até o momento para a resolução desse exercício, onde nós temos um fluxo de um solo, o esquema de um permeâmetro com fluxo unidimensional com um solo, onde nós devemos determinar a vazão que percola no sistema, as cargas hidráulicas dos pontos A, B, C, as tensões efetivas também ocasionadas nesse ponto, o fator de segurança com relação à liquefação e verificar qual seria a altura crítica do sistema, onde irá ocorrer a liquefação. Bom, no primeiro item, então, para determinar a vazão do sistema, recordando, nós utilizamos para esse caso em que nós temos o regime permanente, a lei de Darcy. A lei de Darcy, então, relaciona que a vazão que percola no sistema ela é proporcional ao quociente de permeabilidade do solo. Lembrando que esse quociente nós obtemos principalmente através de ensaios de laboratório, mas também nós podemos estimar com relação ao tipo de solo. A área do sistema, a área que nós percolamos, e ao gradiente hidráulico. Esse gradiente hidráulico é uma relação entre a carga hidráulica que nós temos para consumir no sistema e o trecho, o comprimento do trecho percolado. Então nós consideramos no estudo de permeabilidade que toda a carga hidráulica que nós temos para consumir ela é dissipada na percolação dentro do solo. Então esse gradiente dá para nós uma ideia da taxa de dissipação. Quantos metros eu perco de carga hidráulica a cada metro que eu percolo no solo, quantos centímetros perdidos a cada centímetro que eu percolo no solo. Para que a gente determine a carga hidráulica, nós precisamos identificar então qual que é a carga total existente nos pontos de montante e jusante. Para a gente fazer isso, nós lançamos mão da relação de Bernoulli, aplicada em permeabilidade, nós utilizamos essa relação como a carga hidráulica total no sistema ela é igual à parcela altimétrica mais a parcela piezométrica. Lembrando que nos pontos M e nos pontos J, a nossa carga piezométrica é zero, porque a nossa poropressão, a pressão neutra é zero. Dessa maneira, a carga total que nós temos no ponto M, ela vai ser a altura do ponto M mais zero. Logo, a carga total é igual à carga altimétrica, que no nosso caso é L mais E mais H. Vamos fixar aqui na base do solo como nosso referencial, a nossa cota zero. Bom, então nós ficamos com 0,5 mais 0,24 mais 0,1, que nos dá 0,84 metros. Já no ponto J, também vai ser numericamente igual à carga altimétrica, já que a poropressão é nula. Nós vamos ter L mais E, então 0,5 mais 0,24, que nos dá 0,74 metros. Dessa maneira, a nossa diferença entre cargas hidráulicas será a altura de montante, a carga total de montante menos a carga total de jusante, que é equivalente à altura desses pontos. 0,84 menos 0,74 nos dá uma carga hidráulica de 0,1 metro. Dessa maneira, então, o nosso gradiente hidráulico será 0,1 dividido por 0,5, nos dá 0,2. Bom, então dessa maneira nós temos um gradiente hidráulico de 0,2 metros por metro percolado. Dessa maneira, então, conseguimos calcular a vazão, lembrando sempre de compatibilizar as unidades. Então, a nossa vazão que percolamos no sistema será a nossa permeabilidade, que está em centímetros, vezes o gradiente hidráulico, que é adimensional, vezes a nossa área, que está em centímetros. Isso dá para nós
uma carga, ou desculpa, uma vazão que percola no sistema de 1,06 centímetros cúbicos por segundo. Bom, agora a gente pode prosseguir determinando as cargas hidráulicas do sistema. Para a determinação das cargas hidráulicas, eu sempre recomendo que nós organizemos as nossas informações em formato de tabela, onde aqui nós colocamos os pontos de interesse, a perda de carga dissipada, naquele trecho de percolação, a nossa carga hidráulica total, carga altimétrica e carga piezométrica. Lembrando sempre, então, que a nossa carga hidráulica no ponto é igual à parcela altimétrica mais a parcela piezométrica. E também, para calcular a perda, nós temos que a energia que a gente tem no próximo ponto é igual à energia do ponto anterior menos a perda que nós tivemos nesse trecho de percolação. Ok. Lembrando novamente do ponto de montante e jusante e do nosso nível de referência, nós temos que no ponto M ainda não começou a percolação, então nós não temos aqui essa perda. Como já calculamos no item A, a altura daquele ponto é 0,84 metros, a pressão é zero, então logo a carga total vai ser a soma dessas duas parcelas, 0,84. Do ponto M para o ponto C, nós estamos percolando fora do solo, então a gente considera que a perda de carga é nula. Ora, se a perda de carga é nula, a carga total que eu tenho no ponto C vai ser igual à carga que eu tinha no ponto anterior, carga total do ponto anterior. Nosso objetivo então vai ser sempre determinar qual será a carga piezométrica, uma vez que a gente consegue calcular a carga total e nós conseguimos calcular também a carga altimétrica do ponto. No ponto C, a carga altimétrica é zero. Isso nos dá então que toda a carga total é convertida em carga piezométrica. Do ponto C para o ponto B, eu estou percolando dentro do solo. Então, a perda que eu tenho nesse trecho ela é igual ao gradiente hidráulico vezes o comprimento percolado. Bom, o gradiente hidráulico é 0,2. O comprimento que eu estou percolando é L sobre 4. Nosso L é 50. Transformando em metros, 0,5 sobre 4. Isso aqui nos dá 0,125 metros. E a perda de carga, então, é 0,025 metros. Ou seja, 2,5 cm nesse trecho. A carga total que eu tenho então naquele trecho é a carga que eu tinha no trecho anterior, 0,84, menos 0,025, que nos dá 0,815. No ponto B, a nossa altura é exatamente 0,125, que é esse trecho aqui. Então a nossa carga piezométrica vai ser 0,815 menos 0,125, nos dá 0,69. Do ponto B para o ponto A, o nosso comprimento também é 0,125. Então a perda que a gente vai ter nesse trecho também será 0,2 vezes 0,125, que nós já calculamos. De forma que a carga total será 0,815 menos 0,025, que nos dá 0,79. A altura desse ponto, a carga altimétrica, é de
0,25. Logo, a nossa carga piezométrica será 0,54, correspondente à diferença desses dois pontos. Do ponto A para o ponto J, eu vou perder energia correspondente a esse trecho, porque esse trecho aqui, a perda é nula. Esse trecho a gente tem 0,25 metros. Então, a perda de carga daquele trecho é 0,2 vezes 0,25. Dá para nós 0,05. Bom, a carga que eu terei, né, total no ponto J é correspondente a 0,79 menos 0,05, que é 0,74. Esse ponto está a uma altura, né, uma carga altimétrica de 50 mais 24, que é 0,74. Então a gente chega aqui, a carga piezométrica é nula. Como nós já sabíamos, né, uma forma de conferir se as contas estão corretas, porque esse ponto realmente ele tem carga altimétrica, carga piezométrica nula. Essas são as cargas hidráulicas então nos pontos. Agora, para determinar a tensão efetiva, eu sugiro que a gente estenda aquela nossa coluna, né, acrescentando aqui agora a parte das tensões. Aqui é um resumo dos cálculos que nós fizemos no item B. Bom, a tensão total nós calculamos correspondente ao peso, né, das camadas que estão acima. Então, no ponto C, nós temos o que? Nós temos 24 centímetros de água. O peso da água é 10 kN por metro quadrado, por metro cúbico. Mas, aqui a gente tem 50 centímetros, 0,5 metros, vezes o peso específico, 18. Isso é correspondente, então, a 11,4 kPa. Lembrando aqui que no ponto M, né, nós não temos nada acima, então todas as tensões são nulas. No ponto C, acabamos de calcular a tensão total. A poropressão será a carga piezométrica vezes o gama da água, uma vez que se a pressão neutra do ponto C sobre o gama da água é igual a 0,84, a pressão neutra será 0,84 vezes 10, 8,4. A tensão efetiva, total menos a neutra, 3. Agora para o ponto B. Ponto B, também temos uma lâmina de 24 centímetros de água, mais. Até o ponto B, nós temos 50 menos 12,5, que nos dá 37,5 desse trecho. Esse resultado, então, é 9,15 kPa. A pressão neutra será 0,69 vezes 10, 6,9. E a tensão efetiva será 9,15 menos 6,9, que dá 2,25 kPa. No ponto A, a nossa tensão total é também uma lâmina de 24 centímetros de água mais 25 centímetros de solo. Isso nos dá 6,9 kPa.
Nesse ponto, nós temos a pressão neutra de 0,54 vezes 10, 5,4. Assim, a tensão efetiva, 1,5 kPa. No ponto J, mais uma vez, nós não temos carga de espessura, nossa pressão neutra é zero naquele ponto, logo a pressão efetiva é zero também. Dessa maneira, nós calculamos as tensões efetivas dos pontos. Repare que nos pontos de solo, nesse caso, não vamos ter, nesses pontos, o fenômeno de areia movediça, porque esses pontos apresentam tensão efetiva maior que zero. Pode ser que existam outros pontos, mas nesse sistema aqui, nós precisamos checar, então, com uma maneira um pouco mais precisa, se a areia movediça pode ocorrer, né, a liquefação de solos. E é isso que a gente faz na questão do fator de segurança de liquefação. Bom, para calcular a possibilidade de liquefação, nós vamos analisar o gradiente crítico. O gradiente crítico é aquele que pode ocorrer a liquefação. Ele é obtido pela divisão entre o peso específico submerso do solo e o peso da água. Então, o peso específico submerso é o nosso peso de solo saturado menos o peso da água sobre o peso da água, o peso específico da água. Bom, o nosso gama saturado é exatamente esse gama, porque esse gama é correspondente a uma situação saturada. Então 18 menos 10 sobre 10. Nos dá um gradiente de 0,8. O nosso gradiente, esse seria o crítico da situação para a ocorrência da liquefação. O nosso gradiente, como nós já calculamos, né, mas só lembrando que é 0,1 dividido por 0,5, que é 0,2, ele é menor que a condição crítica. Como o nosso gradiente é menor que a condição crítica, não ocorre a liquefação. Qual que é o fator de segurança então, né? Quanto estamos seguros nessa situação? Bom, o fator de segurança é a relação entre o gradiente crítico e o gradiente que eu tenho no sistema. Meu gradiente crítico é 0,8. O gradiente que eu tenho nesse momento no sistema é 0,2. Isso nos dá um fator de segurança de 4. Da mesma maneira, como o fator de segurança é maior do que 1, não estamos na condição de liquefação. Bom, esse fator de segurança igual a 1, ele ainda assim não é a condição ideal de projeto. Usualmente, nós consideramos seguro esse valor aqui igual a 2, né? Então, o nosso fator de segurança precisa ser maior que 2. Quando a gente considera igual a 1, seria a iminência da liquefação, mas para garantir um projeto seguro, geralmente nós utilizamos fator de segurança maior que 2. O que também dá que nós não estamos contra o fator de segurança mínimo permitido. Bom, a última pergunta que nós fazemos então é: qual que seria a altura crítica, né? Qual que seria a carga crítica que ocasionaria a areia movediça, né? A liquefação desse solo? Como que nós calculamos isso? Bom, é só lembrar então que nosso I crítico, né, o gama submerso sobre o gama da água, deu 0,8. Mas o que é o gradiente, né, a expressão do gradiente? É ΔH sobre E, né, ou seja, H de montante menos H de jusante sobre E. Bom, o gradiente crítico também é um gradiente hidráulico. Então a gente pode escrever dessa maneira, que é a altura crítica de montante menos a altura de jusante sobre comprimento de solo. Bom, o gradiente crítico é 0,8. A altura crítica é o que nós queremos calcular. A altura de jusante nós já temos, que é 50 mais 0,24, 0,74 sobre 0,5. Isso dá para nós que a altura crítica será 0,8
vezes 0,5 mais 0,74. Então, 1,14 metros. Quando nós tivermos, então, esse ponto de montante a 1,14 metros do solo, né, com relação ao nosso ponto inicial aqui, né, do fundo do solo, nós vamos ter então o fenômeno da areia movediça. Bom, como nós comentamos então, essa altura crítica de 1,14 vai ocasionar areia movediça. Se nós quisermos saber qual que é a diferença de carga hidráulica, né, qual que seria o nosso ΔH correspondente a essa altura crítica, só nós fazermos então a altura crítica menos a altura de jusante, que é esse trecho inicial aqui da nossa expressão. Então 1,14 menos 0,74, que nos dá 0,4 metros. Então nesse sistema, se eu prover, né, um desnível de 40 centímetros, ao invés de 10, né, nesse exercício nós tínhamos 10, mas se fosse 40 centímetros, nós teremos então uma situação de fator de segurança igual a 1, né, ou seja, ocasionará a liquefação, a areia movediça. Bom pessoal, nesse vídeo então nós aplicamos os conhecimentos de fluxo unidimensional na situação aí do nosso permeâmetro com um solo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Bons estudos!